Cumprimento a igreja com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para nós darmos o nosso grito de vitória. Brado de vitória. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Amém? 1, 2, 3. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Você sentado, irmão. Não importa se o diabo gosta ou não gosta. Eu sei que ele não gosta de ouvir uma igreja pronunciar o nome do Senhor Jesus, principalmente dizer que ele é Senhor. Ele não gosta disso. Mas nós vamos dizer sempre, proclamar que o nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. Páscoa para o mundo se resume em ovo e chocolate. E durante o jornal de notícias passou mais ou menos 15 minutos falando de Páscoa. Pensa qual foi o assunto principal. Do começo ao fim, chocolate. Até um repórter do exterior dizendo que visitou várias atrás de um ovo de Páscoa. Só sobre o ovo. Grande, pequeno, enfeitado. Nenhuma palavra sobre Jesus, nenhuma palavra sobre ressurreição. Nada, nada, nada. Então, essa é a Páscoa do chocolate. Amém? Amém? Não. Está amarrado em nome de Jesus. Esta é a Páscoa da ressurreição. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja ao Senhor. Aí inventaram que existe uma semana santa. E aí tem mais semanas. Não são santas? Toda semana é santa do Senhor. Glória a Deus. Porque a nossa Páscoa é o Senhor Jesus. Ele é a nossa Páscoa. E quem está com o Senhor Jesus está em santidade de vida. Glória sejam dadas ao Senhor. Eu estava falando aqui com o irmão que ele visitou uma família. Uma família afundada em trevas. Sabe o que é uma família desarrumada? Hein? Completamente escravizada pelo maligno. Sujeira mesmo física, ferentina, desarranjo, falta de disciplina, enfermidade, pobreza espiritual, tudo que você possa imaginar de ruim. E além disso, ele falou, a porta, já na rua, a jogatina, que vicia, o vício que escraviza do jeito que o diabo gosta. Uma vida escravizada pelo vício. E aquilo que tem mais, jogatina, baralho, bolsó, dominó, o dominó. O dominó domina. Viu? O dominó domina. O diabo gosta de uma vida escravizada. E as pessoas que estão assim afundadas nessas trevas não se dão conta, não sabem, não percebem. E não sabem como buscar a luz, onde buscar a luz. E nós vamos lá, a igreja vai lá e apresenta a luz. E as pessoas rejeitam a luz. A igreja vai, a igreja apresenta, a igreja oferece, as pessoas não querem. Vidas sem Deus, vidas sem luz. E o pior, não sentem que estão já no fundo do poço. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus convida e as pessoas não aceitam. O único poder que pode libertar é o Senhor Jesus. Mas aquelas casas em que tem o sangue do Senhor Jesus, aquelas vidas em que o sangue do Senhor Jesus já lavou, remiu, quando passa por alguma dificuldade, quando vem a tormenta, essas pessoas, essas famílias sabem a quem recorrer.
Porque a tormenta vem, a tempestade vem, seja crente, seja não crente, a dificuldade vem, mas nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos que temos o Senhor que pode ser e é a solução para as nossas dificuldades momentâneas. A maior miséria é aquela pessoa que não tem o Espírito Santo e por isso não tem o convencimento do pecado, não tem a intimidade com o Senhor para dizer: Senhor, socorre-me, Senhor, porque estou perecendo. Socorre-me, Senhor, porque pereço. Nós vamos conhecer a história de um homem que, diante de uma tremenda dificuldade, ele soube recorrer e recorreu e recebeu a vitória, porque recorreu ao Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu acho que muitos aqui já passaram por dificuldades tremendas. Eu não estou falando de pequenas dificuldades, problemas do dia a dia. Isso nós temos todos os dias. Eu estou falando de grandes problemas, grandes dificuldades, grandes tempestades, diante das quais nós confessamos: Senhor, de mim não há nenhuma força, Senhor, não posso, Senhor, agora é contigo. Eu já passei por isso. E nós precisamos, meus amados, se você não passou ainda por esse vendaval, se você ainda não passou por esse tsunami na sua vida, por tempestade assim grandiosa, que às vezes mal dá tempo de nós recorrermos ao Senhor, nem com tanta força. Às vezes o mar está tranquilo na nossa vida, de repente cai a tormenta. Não é verdade? Um telefonema pode mudar a nossa vida. Seu filho foi atropelado e já está no IML, já está no hospital. O corpo já está indo para a sua casa. Isso é uma tormenta que cai sobre nós. E se nós não estivermos firmes na nossa fé, dentro dessa tempestade começam a surgir outras. Seu filho agora está viciado em crack, cometeu um assassinato, está preso, ou se não, uma enfermidade a que nós estamos sujeitos. Quando você sabe o diagnóstico, quando você conhece o diagnóstico, eu já passei por 2 problemas desses na minha vida, minha esposa e comigo mesmo: câncer, e nós sabemos que é uma doença incurável. Pois bem, nós precisamos, como diz a Bíblia, estarmos com as armaduras de Deus, para podermos continuar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ficamos sempre naquela condição de dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, de mim não tenho forças, a minha vida tu me deste, tu me criaste, quer levar, Senhor, leva-me, Senhor, eis-me aqui, mas faça a sua vontade. Palmas para o Senhor Jesus. Faça a sua vontade, Senhor, na minha vida. Tudo que eu tenho vem de ti, Senhor. Os bens, a própria vida, os filhos, quando o Senhor quiser levar, Ele leva. O Senhor me deu, o Senhor levou. Glória seja dada ao Senhor. Pois bem, 2 Crônicas, capítulo 20, fala de um rei que exatamente teve o seu dia mau, o seu dia terrível, como nunca ele houvera experimentado em toda a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 20, problema de grande envergadura. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon
e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Josafá, um rei de Jerusalém, ungido por Deus. Então vieram alguns que deram aviso ao rei, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Já estão chegando, estão perto, uma grande multidão armada. Essa que é uma tormenta grande que acontece de uma hora para outra. Então Josafá temeu. Quem é que não teme? Teme. Agora, tem que tomar as providências. Que providências ele poderia tomar? Ele não tinha uma multidão de soldados, não tinha um exército completamente formado, equipado para esse enfrentamento. O que foi que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o seu reinado, em toda Judá. Glórias sejam dadas ao Senhor. Essa foi a primeira providência dele. Mas ele, diante disso, buscou o Senhor e confiou no Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Depositou a sua confiança no Senhor. Não havia outra saída. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do seu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Foi quando Deus tirou o povo do Egito e prometeu a Canaã, prometeu a terra onde manava leite e mel. E o povo de Deus conseguiu vencer todos os adversários. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirás e livrarás. Glória seja montada ao Senhor. Senhor, tu nos tiraste do Egito, tu nos deste esta terra, agora vem uma grande multidão para nos despedaçar, para nos escravizar, Senhor. Agora preste atenção. Continua o rei. Na sua angústia, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua terra, fora da tua herança que nos fizeste herdar. Vamos entender. A terra de Moabe foi lá onde um dos filhos de Ló, chamado Moabe, se instalou. Por isso deu o nome dos Moabitas. E quando o povo de Deus começou a entrar na terra de Canaã, o Senhor disse: não pelejem contra Moabe, porque Moabe era filho de Ló, e Ló, sobrinho de Abraão. Por causa dessa estreita familiaridade, este parentesco, Deus que é fiel, ele livrou
Moabe. E agora, diz o rei, agora estão pagando o bem que eles receberam, pagando com o mal. Agora estão vindo contra nós. Se associaram a outros povos pagãos e estavam agora caminhando em direção ao reinado de Josafá. É por isso que ele diz: eles que dão o pago, nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Palma para o Senhor. Aleluia. Não podemos tirar o foco do Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti, porque de ti vem o livramento. Somente tu podes, Senhor, nós não podemos. Ele colocou toda a sua esperança na força e no poder do Senhor, totalmente. Aí chegou o dia daquele povo rebelde, que antes havia recebido o benefício do Senhor, e a ira do Senhor se manifestou. E nesse momento todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, unidos. Assim também deve ser na congregação dos justos, nas igrejas. Nós devemos estar unidos em torno de um objetivo. E aconteceu o quê? Falaram, oraram, clamaram com jejum, e o Senhor não respondeu, mas o Senhor responde. E o Senhor levantou um deles em profecia, de forma sobrenatural, como acontece hoje. Os irmãos que têm o dom da profecia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Isso é fantástico. Sobre Jaziel, ou seja, recebeu uma profecia, para que Deus pudesse falar. Filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Eu acho impressionante como a Bíblia coloca, esclarece, registra os detalhes. Como ele diz, ninguém está mentindo. Isso não é conversa para boi dormir. Nós vimos, aconteceu. Ele diz logo a genealogia, todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Ele diz mais o seguinte, que ele estava em tal lugar, eles estão próximos, eles estão já perto lá de Engedi. Engedi, o Senhor estava presente. Glórias sejam dadas ao Senhor. Essa história é contada em detalhes. E disse o Senhor através do teu servo: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, ela é minha. Glórias sejam dadas ao Senhor. A peleja do Senhor nosso Deus. Meus amados, muitas pelejas que nós queremos enfrentar, nós ficamos desesperados, né? Às vezes o negócio vem forte sobre a nossa vida e a gente quer entrar em desespero. Não entre em desespero em nome do Senhor Jesus. Apenas coloque os seus olhos no Senhor. Senhor, essa peleja agora é tua, Senhor, porque eu confio na tua providência. Glória seja dadas ao Senhor. O Senhor estava dizendo: não desespere, não fique inquieto, não fique ansioso. Eu já ouvi a sua súplica. Glória a Deus. Eu vou tomar as providências. Está difícil, está doente.
problema de família, financeiro. Faça isso, entregue ao Senhor e descanse no Senhor. Aleluia. Ele é a nossa providência. Aí ele dá o detalhe. Olha aqui, o problema exigia providências imediatas. O Senhor sabia disso. Ele disse: amanhã vocês vão descer contra eles. Eis que eles estão subindo pela ladeira. Olha o detalhe aqui. Deus está vendo o que querem fazer com você. Deus está acompanhando os passos dos nossos inimigos. Eles que sobem pela ladeira de Ziz, e vocês vão achá-los no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja, vocês não vão pelejar. Parem, fiquem parados, fiquem em pé, e vocês vão ver a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, vamos ao encontro dele, fique no monte, só olhando o que é que o Senhor vai fazer. O que nós temos que fazer, meus amados, é só contemplar. Aleluia. É só contemplar. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, o Senhor repete, saiam ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor está conosco em todas as nossas pelejas, em todas as nossas dificuldades. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra. É a verdadeira prostração, é o verdadeiro ato de submissão total, de entrega. E todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Voz muito alta, entoando cânticos de louvores. Meus amados, eu sei que às vezes o problema é tão grande que nós não temos nem força para orar, nós não sabemos nem como orar, quanto mais louvar o Senhor. Nós ficamos fracos, abatidos. Mas nesse momento, o melhor que nós podemos fazer é levantar a nossa voz e com muita alma e muito espírito de adoração adorar o Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Foram desbaratados. Durante o louvor, o Senhor atua. Glória seja dadas ao Senhor. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Eles mesmos começaram a se destruir. Começaram a peleja entre si. E aconteceu o que? Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão dos seus inimigos, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Jeosafá e seu exército, seu pequeno exército, não puxaram uma espada, nada fizeram. O Senhor fez tudo por eles. Glória seja dadas ao Senhor. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos,
e acharam deles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Jerusalém. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Palmas para o Senhor Jesus. Nós também, eu tenho certeza que vocês também têm essa experiência, que veio uma grande tempestade sobre suas vidas, e você deve ter pensado: dessa eu não vou sair, eu não tenho forças, eu não tenho energia, eu não tenho ninguém, está pesado, está difícil. E você se lembrou do seu Deus, você se lembrou que tem um Deus que é todo poderoso, e para ele não existe o impossível, e você clamou, e ele deu o livramento. Se passaram os anos e talvez você nem se lembre mais disso, muitos dos nossos problemas em que nós confiamos no Senhor, nós ganhamos a causa, nós fomos mais do que vitoriosos, se passaram, e nós muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor, de louvar ao Senhor, de cantar hino ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, e continuar confiando no Senhor. E acontece que muitos recebem livramento e mesmo assim desistem do caminho, saem, não frequentam mais a igreja, vão esperar a próxima tormenta, o próximo problema. Então, o que podemos dizer, meus irmãos, para essas famílias que estão desgraçadas? A pior miséria de nossas vidas, da vida de uma pessoa, não é o problema da pobreza material, é da pobreza espiritual, porque não tem o Espírito Santo que possa convencer. E nós mostramos a luz e a pessoa não quer a luz, não aceita a luz, rejeita a luz. Essa é a pior das desgraças. Desgraça quer dizer sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Então esse exemplo é um exemplo para nós. E muitos desses exemplos existem na Bíblia, de pessoas que clamaram ao Senhor e confiaram no Senhor. A Bíblia diz: confie no Senhor e tudo Ele fará. Então nesta noite, talvez você esteja passando por um problema pequeno ou um problema grande. Às vezes o problema pequeno, ele vai tomando forma, vai se avolumando e se transforma num grande problema. Nesta noite, clame ao Senhor e coloque como nunca você fez na sua vida. Faça um clamor ao Senhor, porque Ele está te ouvindo neste momento. Amém, igreja? E Ele vai descer com providência no céu. Eu já estive numa casa assim, mais ou menos, um problema mais ou menos parecido. E quando nós entramos numa casa em que é o domínio do inimigo, o domínio das trevas, uma casa em que não há luz, a gente sente o peso. O peso é visível. E nessa casa lá em Fortaleza, vizinho tinha um terreiro. A
a dona da casa, senhora, numa cama, prostrada numa cama, problema nas pernas, a casa suja, pouquíssima iluminação. Aí eu fiz oração, para encurtar a história, ela conseguiu libertação. A casa não conseguia vender. Depois a irmã falou, ela vendeu a casa, ajeitou, comprou, está frequentando a igreja, tudo mudou naquela casa, porque ela clamou ao Senhor, acreditou no Senhor, ela entregou a sua vida ao Senhor, e o Senhor veio com providência. Amém, querida? Se o sangue do Cordeiro de Deus ainda não está na sua casa, não está na sua família, e você precisa disso para você poder receber a providência divina, receber o socorro do Senhor na hora certa, eu te digo, faça um sinal que eu quero orar por você. Você se decidir nesta noite, aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador nesta noite, você vai ter a providência divina, e o diabo, ele não terá mais poder sobre a sua família e sobre a sua casa. Glória seja ao Senhor.